Olá, Helenice, Rosane, sejam bem-vindas, boa noite. Me digam aí onde vocês estão nesse momento. Vão me dizendo que a gente vai só aguardar o pessoal chegar. Oi, Laila, boa noite, sejam bem-vindas. Vão me dizendo aí onde vocês estão, que a gente vai aguardando aqui o pessoal chegar, para a gente começar com o nosso tema. BH, oh, legal! A Rosane está empolgada e feliz, eu também. Rio Grande do Norte, Laila? Nossa, você é a nossa aluna. Oi, Regis, Ioneide, Rosane, Deja, sejam bem-vindos. Vão me dizendo aí onde vocês estão enquanto o pessoal vai chegando. Já tem, ó, DF, BH, Águas Claras, aqui pertinho de mim. Que legal! Muito legal. Fortaleza, minha terra natal, que eu sou cearense. Muito bom. De vários lugares, que legal. Vamos só aguardar um pouquinho, que aí a gente começa já com quem mais chegar, para a gente falar sobre esse tema incrível que é a criança ferida. Olá, Anderson, boa noite, seja bem-vindo. Eu vou contar para vocês hoje. Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. De onde você tá, Patrícia? Boa noite, cunhada Jusileia. Você eu sei de onde é, do Goiás, de Goiânia. Ó, a Laila é mesmo, Laila, Rio Grande do Norte. Sabia que foi... É. Enfim. Léo, oi Léo, tudo bom, Léo? Seja bem-vindo, querido. Patrícia é minha irmã, Maria. Ah, que legal! Que massa! Encontro dos irmãos aqui. Larissa, Maria, sejam bem-vindas. Ah, Patrícia é de Anápolis. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nossa criança ferida, né? E como que a gente vai fazer para resgatar essa criança ferida. E eu vou contar para vocês por que foi que esse tema veio ontem à noite para essa live. E veio assim de uma forma muito forte, sabe? Algo que bateu dentro do meu coração. Ah, Maria de Fátima, de Recife. Que legal, ó! Recife, Rio Grande do Norte, Fortaleza, BH, Goiânia. Muito legal, Distrito Federal. Sejam todos bem-vindos aqui, né? A tecnologia é maravilhosa. Marlete, boa noite, seja bem-vinda. Brooklyn, Luke, seja bem-vindo. A tecnologia é maravilhosa, né? Porque pode unir pessoas de vários lugares no mesmo local, né? Quanticamente falando. Então é uma delícia mesmo, é muito bom. Mas enfim, Mar Vera, seja bem-vinda. Vocês vão chegando aí que eu vou começar a contar aqui, né? Retomar a história do porquê desse tema, né? Resgatando a criança ferida. E foi um tema que chegou ontem à noite para mim muito forte. Então eu falei para o Jax, né, que é o meu marido, meu parceiro nessa caminhada, falei, meu bem, veio um tema aqui muito forte que eu preciso falar numa live para as pessoas que vierem. E ele, qual é o tema? Eu falei, resgatando a criança ferida. Aí ele ficou super empolgado também, né? Por conta que nós estamos com uma turma de alunos. São 13 alunos que estão conosco e hoje é o 9º dia, são 10 dias esse curso. E a gente faz uma trajetória com eles. E o que foi que nós observamos nesse curso? Que a maioria de nós, né, de nós adultos, nós carregamos algumas feridas. E essas feridas, elas foram abertas lá na infância. Algumas numa fase mais ali no princípio, outras um pouquinho mais adiante, mas ali em várias fases.
Então, se essas feridas foram abertas lá na infância e nós ainda, enquanto adultos, carregamos essas feridas, como é que a gente pode fazer para resgatar essa criança, né? Então, nesse nosso curso, a gente foi desenvolvendo uma série de exercícios para conduzir os nossos alunos nesse ponto. E o que aconteceu, né? O que tem acontecido é que foi ficando muito forte, né? Foi ficando muito intenso esses exercícios e se formatou numa meditação, né? Houve uma síntese desses movimentos que aconteceram ao longo desses 9 dias e chegou numa meditação, numa viagem interior, na verdade. Então, essa viagem interior nós vamos fazer hoje, no final dessa live, que é uma viagem no tempo que nós vamos fazer. Então, resgatando a criança ferida e sabendo que as nossas feridas são abertas lá na infância, em especial por quem deveria nos proteger, né? O que a gente tem observado é que essas feridas foram abertas pelos nossos pais. E por que foram abertas pelos nossos pais? Porque nós, enquanto crianças, nós temos uma expectativa acerca dos nossos pais, né? E uma necessidade. Não só uma expectativa, mas nós temos uma necessidade. Necessidades básicas. E por várias razões que a gente desconhece, os pais eles não conseguem atender aquelas necessidades básicas, né? Do amor, do cuidado, do afeto. Muitos deles conseguem, além da vida, que é o bem mais precioso, claro, a gente parte sempre desse princípio, mas alguns conseguem ainda nos dar o alimento e às vezes é a única forma que eles conseguem demonstrar o amor deles. Então, outras coisas que nós, né, esperamos receber não chegou até nós. Como um carinho, que a gente se lembre, um eu te amo, um pôr no colo. Para muitos de nós isso não foi possível, né? Eu, pessoalmente, eu nunca ouvi da minha mãe dizer que me amava durante toda a minha vida, o meu pai e tudo. Mas o meu pai demonstrava o amor dele pela gente, o carinho, era quando a gente passava perto dele, ele beliscava a gente com o dedão do pé e o outro dedo, né? Ele fazia uma garra assim. Então, era a forma que ele tinha de demonstrar carinho pra gente. A mamãe era passando assim na nossa cabeça, sabe? O dedo. Ela ia assim, tipo catando piolho quando a gente encostava nela. E por muitos anos eu nunca ouvi isso da minha mãe e do meu pai. Eu nunca ouvi, na verdade, a minha vida inteira. E por muitos anos eu achava que eles não me amavam mesmo. Mas não porque eu não ouvia. Não sei, eu não tinha esse entendimento. E também eu acho que não tinha essa necessidade. Mas aí, quando eu cresci, que aí eu comecei a ver, né, essas manifestações de amor de outros pais para com os filhos, aí eu comecei a reparar que eu não tinha escutado isso. Mas depois eu comecei a observar outras provas de amor, né, que era... Minha mãe sempre reservava alguma coisa quando a gente voltava lá para o interior, né? Eu não sei se vocês sabem, talvez vocês saibam, talvez não, mas eu nasci no interior e com 12 anos eu vim embora para Brasília morar com meus irmãos e fiquei afastada dos meus pais depois desse tempo, né? A gente se via uma vez por ano. Mas enfim, as feridas, né, da criança, do adulto, na verdade, foram abertas lá na fase da infância. Por esses pais, na maioria das vezes, também por outras pessoas que às vezes tinham que cuidar, mas não cuidaram. Por pais também por esses pais que cuidaram, mas também por pais que não puderam cuidar. Por pais que deram para adoção, por pais que morreram cedo também, e isso causou uma ferida nessa criança. Então, por vários motivos,
nós carregamos as nossas feridas. E carregamos que chega um ponto que a gente não consegue desenvolver em algumas áreas. Porque para cada ferida que nós carregamos, nós também desenvolvemos algumas defesas, né? Algumas máscaras. Porque para nos proteger, na verdade, porque às vezes a gente carrega uma ferida do abandono, né? Crianças que foram adotadas, por exemplo, que foram deixadas pelo pai em orfanatos ou dada para adoção para outras pessoas, enfim. Essas pessoas, elas carregam a ferida do abandono. Então elas usam uma máscara para proteger isso. Então elas adotam certas posturas. E tantas outras feridas que a gente tem que usar as nossas máscaras. Então, qual é a forma? Quem é que pode ajudar essa criança nesse processo de cura? Só existe uma pessoa. E somos nós adultos. Porque aquilo que aconteceu lá no passado é impossível de ser mudado. Não tem mais como a gente alterar o que houve lá. Não tem como. A gente tem como hoje ressignificar. E o trabalho de ressignificação, ele é um trabalho muito, muito profundo e que exige tirar essas máscaras que a gente foi colocando para nos proteger de cada ferida. E nem todas as pessoas estão prontas para fazer isso, né? Simplesmente existem pessoas que vão seguir pela vida com as suas feridas e elas não vão olhar para isso, porque é tão dolorido que elas não vão ter coragem. Então, observando tudo isso, né, durante esse trabalho com os alunos, e também tem uma outra história que eu vou contar para vocês, que também me levou a trazer esse exercício para vocês hoje e falar um pouquinho mais desse assunto. Nós temos uma afilhada que ela está aqui em casa, né? E ela não sabe quem é o pai. E quando ela nasceu, a mãe dela, que tem problema com drogas, com alcoolismo e que teve várias outras crianças, deu ela para que a tia criasse. Então, ela me escolheu como madrinha e ela tem 18 anos hoje e ela está passando uns dias aqui com a gente. Acabou que ela ficou aqui nesse período de quarentena e não voltou para casa. E ela estava falando assim comigo, né? A gente estava fazendo almoço aqui ontem e ela falou assim comigo: madrinha, eu gosto muito de ficar aqui. Eu gosto muito de ajudar a senhora a gravar as aulas. E na aula anterior a gente tinha falado sobre o homem e a mulher, que são os nossos pais, né? O homem e a mulher que um dia se encontram lá e que por um acaso do destino, ou seja lá por que motivo, esse homem e essa mulher se encontram intimamente e dali eles se tornam os nossos pais, né? O nosso pai e a nossa mãe. Então eu estava gravando essa aula e ela falou que algumas coisas que eu falava fazia sentido para ela e outras não. Ela entendia algumas e outras ela não entendia. Então ela falou assim: aquela história que a senhora me falou do pai e da mãe, eu fiquei observando aqui. Imagine, ela não conhece o pai, não sabe quem é o pai, não sabe quantos irmãos tem e também não foi criada pela mãe. E, no entanto, ela é uma menina boa. Algumas coisas a gente percebe que realmente falta ali, às vezes uma força maior, né, dessa conexão que a gente tem quando a gente tem com o nosso pai, né, que é essa conexão de ir para o mundo, de encarar os desafios, de não ter medo, isso é da conexão com o pai. Então, quando também falta essa conexão com a mãe, existem outras coisas que também são prejudicadas. Mas eu falei para ela o seguinte, né? Me veio uma compreensão na hora. Eu falei assim, a vida, ela vem de muito longe, né? Através dos nossos antepassados, a vida vai passando, né? De geração em geração
e ela chegou até esse homem e essa mulher. E essa vida, ela não discriminou esse homem e essa mulher pelo fato dela beber, usar drogas, desse homem que não ia ficar para cuidar. Então a vida, ela não discrimina, né? Ela simplesmente chega. E o que a gente com esse trabalho procura mostrar para as pessoas, né? Que estão com essa criança ferida, que tem essa falta aí de que quem devia cuidar não cuidou porque também estava preso às suas feridas. Que é o que a gente observa, que pessoas feridas ferem. Pais feridos ferem os seus filhos e isso é transgeracional, vai passando de geração em geração, porque é uma espécie de modelo que é aprendido. E aquela ferida em nós que foi provocada, quando a gente se depara com a mesma situação em que nós estivemos lá, no caso, quando a gente tem filhos pequenos, talvez na mesma fase que nós fomos feridos, a gente também fere. Então, dito tudo isso para você, eu retomo lá o que eu falei para ela, né? Então eu falei, a vida, ela não discrimina, né? O homem e a mulher. E é por isso que o Bert diz que os nossos pais são os pais certos, são os melhores possíveis, os únicos possíveis. Então o que a gente faz com os nossos alunos é mostrar para eles a grandeza da vida que chegou por meio desse homem e dessa mulher que se tornaram os nossos pais. Então, se eles não puderem nos dar mais nada, só a vida, né? Que é o mais precioso, porque se você tirar a vida, você tirou tudo, né? Então, assim, esses nos dão o que é de mais precioso. E aí os outros podem colaborar com o que nos proporciona seguir na vida, que também é muito importante. Mas o mais importante é a vida. Então, nessa abordagem, o que a gente procura mostrar é isso, que quando a criança, né, que se torna adulto, mesmo com as suas feridas, consegue olhar para esse pai e para essa mãe, e se alegrar com a vida que recebeu deles, do jeito que foi, sem acusação, sem queixas, sem reclamar, sem o desejo de que aquilo tenha sido diferente, tivesse sido diferente. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se conectar com essa fonte primária, que é a vida que chegou por meio deles. E automaticamente a gente se conecta com a essência desse homem e dessa mulher, que é ser o nosso pai e a nossa mãe. Então, o nosso trabalho é basicamente esse, é ajudar o adulto a olhar para a sua criança ferida e trazer essa criança, porque essa parte nossa, ela fica presa lá no passado. Então, tem até um filme que mostra muito bem isso, que esse filme chama Duas Vidas. É um filme com Bruce Willis. É um filme que eu indico demais, porque mostra exatamente isso. Ele é adulto, ficou muito rico e assim, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas também era só isso que ele tinha. Aí um dia ele tá lá na casa dele, ele vê uma criança andando na casa. E daí ele fica muito impressionado e fica procurando, né? E a criança vai se escondendo ali dele. Até que uma hora ele se depara com essa criança. E ele não sabe quem é essa criança. E aí com o tempo ele vai percebendo que essa criança é ele mesmo, que veio lá do passado resgatá-lo, na verdade, né? Porque ele estava assim, tinha muito dinheiro, mas ele não tinha um relacionamento. Aí ele, criança, vai perguntando para ele assim: você não tem uma mulher? Você não tem um cachorro? Você não tem nada? Então é muito interessante esse diálogo deles dois. Só que por que ele não tem isso também? Porque tem uma ferida aberta lá na criança. Então, com o filme, né? Eu não vou contar o filme para vocês irem lá assistir.
Mas no final é o adulto que precisa mostrar para a criança que a imagem que ele tinha de uma cena que aconteceu lá no passado não era exatamente aquela. Então, é isso que a gente procura mostrar aí para os nossos alunos, que o adulto, agora com uma outra percepção da vida, às vezes olhando com outro olhar para o contexto dos pais, ele consegue fazer esse resgate aí da criança. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, a gente tem um espaço também na live para perguntas e respostas. Como se chama o filme? Duas Vidas. É um filme com o Bruce Willis, é um filme antigo já, tá bom? Então, eu vou abrir para perguntas e à medida que vocês forem perguntando, eu vou respondendo aquilo que eu também souber. E no final, vou ver aqui como que tá o nosso tempo. A gente tem bastante tempo. E aí no final a gente vai fazer essa viagem no tempo, tá bom? Eu vou fazer com vocês. Eu fiz algo parecido ontem numa reunião com 34 pessoas, deu muito certo, né? Usando o Meet, o Google Meet. E hoje a gente vai fazer também e vai ser muito bom. Então eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. E se vocês tiverem perguntas, podem ir escrevendo. Tá certo? Então a Cecília comenta, são muitas feridas emocionais, é verdade. Todos nós que atirem a primeira pedra, quem não tiver as suas feridas emocionais que foram abertas aí ao longo do caminho. E quando a gente se depara com alguma situação parecida com aquela que a gente viveu lá atrás, de repente dispara um gatilho dentro de nós que nos leva lá para aquele ponto aonde essa ferida foi aberta. E isso eu tenho observado muito dentro de mim. Eu tinha um padrão de comportamento que sempre que acontecia um fato, eu me sentia da mesma maneira que eu me sentia quando eu era adolescente. Aí acho que um ano atrás, eu vivenciei uma experiência, e aí já mais conectada com o que acontece dentro da gente, né, que a gente vai ficando esperto com isso, eu olhei para dentro de mim e eu falei assim, cara, mas eu tô me comportando igual uma menina de 12 anos de idade. Aí eu fiz uma viagem no tempo, uma retrospectiva, e voltei lá quando eu tinha 12 anos de idade. E eu consegui identificar o que tinha acontecido, que eu me senti daquela forma pela primeira vez. E aí depois, com mais de 40 anos, eu ainda estava com o mesmo sentimento de lá. Então, tornar isso consciente me deu a possibilidade de fazer diferente. Então, se um dia aquela situação acontecer de novo, eu não vou mais precisar agir como adolescente. Eu, enquanto adulta, eu vou olhar e vou ter uma outra reação. A minha ferida eu pude cicatrizar lá naquele ponto. Compreende? Então vamos ver. A Cecília, sim, eu trabalho com adoção, são muitas feridas emocionais. Eu imagino, eu conheço algumas pessoas também, Cecília. Já atendi algumas que a gente faz um movimento com elas. Ó, a Silvânia diz, eles nos deram tudo quando nos deram a vida, é verdade. Mas às vezes a gente, e na maioria das vezes a gente esperava mais, a gente queria mais, né? Então esse vínculo com os nossos pais é o vínculo mais profundo que existe, é o vínculo de filho para pais. Então isso precisa ser olhado com muito cuidado, com muito carinho, né? Então, Eliane, esse assunto mexe muito comigo, não fui criada por meus pais, hoje tenho a consciência das diversas lacunas deixadas. Sim, Eliane, mas se você consegue fazer um trabalho para você se reconectar com essa força, né? Com a essência deles, e isso é possível ser feito
quando a gente faz uma constelação familiar, que a gente põe os representantes desses pais biológicos, é possível uma conexão muito profunda de amor, e isso fica aqui dentro do nosso coração. E daí, para isso, eu vou indicar um segundo filme, chama O Som do Coração. É muito lindo contar a história de um garoto que também foi dado para adoção, e ele fica lá no orfanato, mas ele tem uma conexão profunda com os pais biológicos e ele acredita que um dia vai encontrar esses pais. É um filme lindo, O Som do Coração, tá bom? Vamos lá ver se tem. Léo, encontramos exercícios de reconexão com os pais no YouTube. Esses exercícios nos ajudam verdadeiramente? Sim! Sim, Léo, ajudam muito. Porque dependendo da forma que eles são guiados, nós estamos imersos no campo quântico. Você compreende isso, né? Então, quando a gente internaliza isso e a gente faz esse movimento interno, essa viagem interior, isso acontece. E eu vou te dizer que acontece porque eu já fiz inúmeras. E um pouquinho antes de vir aqui para fazer essa live, eu fiz uma viagem interior. Eu estou lendo um livro do Bert Helling, que é As Igrejas e Seu Deus. E dentro desse livro tem um marca-página que é a foto do meu pai. Foi a lembrança dele quando ele faleceu, há 1 ano e meio atrás. Então eu olhei para aquela foto e me conectei ao meu pai naquela foto. Então eu trouxe a foto aqui para junto do meu peito e eu fui tendo uma conversa com o meu pai. Porque o pai é quem leva para o mundo, mas no meu caso não foi o meu pai que me trouxe para o mundo, foi a minha mãe. E quando eu era criança, eu ouvia o meu pai dizer assim: filha minha não sai de casa para morar fora. Então eu cresci ouvindo aquilo, só que com 12 anos eu vim embora para casa, eu vim embora de casa. Então, isso que o meu pai dizia e o fato dele não ter me trazido para o mundo, isso me impactou muito, assim, na realização de alguns projetos que eu tinha muita dificuldade de realizar e hoje eu ainda tenho um pouco, eu confesso para vocês. Mas nesse exercício que eu fiz hoje com meu pai, eu voltei lá na fase criança quando ele dizia isso para nós, que filha dele não saía de casa. Então eu me vi naquela idade e eu me vi pegando na mão dele e falando assim: papai, por favor, me leva para o mundo. Me permita ir para o mundo. Me leva para o mundo. Então eu fui fazendo a linha do tempo. Então eu fui caminhando com o meu pai. Até em vários momentos, a vinda aqui para Brasília, eu fui sentindo a energia do meu pai. Eu fui sentindo a presença do meu pai. Quando eu me casei no civil, que ele não estava aqui, eu fui revivendo tudo isso hoje, sabe? Nessa viagem. Quando eu me casei na igreja e vários momentos. Então eu fui fazendo essa viagem com meu pai até chegar hoje, no aqui e agora. E foi impressionante o resultado disso. Então, Léo, é possível sim fazer essa reconexão com os pais quando você faz um trabalho aí para liberar essas couraças que a gente tem em relação a eles também. É preciso que a gente abra um espaço para que essas meditações elas possam chegar no nosso coração e daí a gente se permitir ser conduzido. Porque se eu estiver muito encouraçado, eu não consigo acessar mesmo, tá bom? Mas é possível. Vamos lá. Como as constelações sistêmicas veem os pais abusadores? Olha só, as constelações, elas separam os pais do homem, né? Então, quem abusa é o homem. E assim, a orientação é que esse pai, esse homem que abusou da criança, ele sofra as consequências que a lei, né, a lei dos homens prevê. Mas que se essa criança consegue manter a conexão mesmo com esse pai que abusou dela, se essa criança consegue, essa criança
segue bem. Porque o que é observado? Se esse pai, né, ele é punido de uma forma, enfim, independente do que aconteça com ele, se essa criança ela não for trabalhada para olhar para esse homem, deixar com ele as consequências daquilo que ele fez e se conectar à essência que é o pai, se essa criança não fizer esse movimento, o que acontece? Tudo que acontecer de ruim com esse homem, essa criança vai se sentir culpada. Então, corre o risco dela tentar contra a própria vida. A gente já viu casos assim. Então, essa criança fica presa a esse pai abusador, né? Entre aspas, a esse homem que abusou dela. Então, é muito importante que seja observado, que a criança olhe para essa pessoa, para esse pai, e diga para ele, olha só, você não era justo, não foi justo o que você fez. Eu sou ou eu era apenas uma criança, mas eu deixo com você as consequências daquilo que você fez. E agora eu sigo o meu caminho. Compreende? Porque quando a criança, quando o adulto agora, né, faz esse movimento de deixar com o outro as consequências daquilo que ele fez, ele não traz essa culpa para si. Então ele também não vai espiar. Ele pode seguir mais livre na vida. Agora, se ele não faz esse movimento, a criança ainda se sente culpada por tudo que acontecer com aquele homem, com aquele pai. Então, é preciso ajudar essa criança a separar o homem abusador do pai, que é essa essência, que é essa vida que chegou por meio desse homem para ele. Compreende? Mas as constelações, com relação ao que a lei do homem diz, ela não interfere nisso. A constelação, ela trabalha no movimento de reconciliação, mas dessa reconciliação aqui dentro, né? É a reconciliação com a essência de cada um, tá bom? Vamos lá. Vemos isso nas crianças e jovens adotados na convivência com a nova família. Cecília, não ficou claro para mim. Os gatilhos emocionais. Sim, sim, sim. A criança que traz a sensação, que traz essa ferida do abandono, quando ela se deparar com uma situação que ela, por exemplo, um namoro que acaba, ela vai sentir todo aquele sentimento lá original de quando ela foi abandonada pelos pais. Então, é uma pessoa que leva isso para a vida toda. Então, é muito importante quando o adulto vai lá, né, quando esse adulto trabalha essas questões e ele consegue acessar essa criança e dizer para ela que tudo já passou, que tudo deu certo, que ali foi o melhor que eles puderam fazer, e que outras pessoas cuidaram para que a vida seguisse. Então, é muito importante que o adulto trabalhe essas questões em si para poder ter condições de ajudar a sua criança interior. Porque senão ela vai ser sempre refém dessa sensação primária lá. E aí os relacionamentos no aqui e agora não fluem. E também na profissão, ó, uma pessoa que tem a ferida do abandono, se ela chegar a ser demitida de uma empresa, de uma função, isso para ela vai também remetê-la lá nessa fase, nessa ferida da infância. Então tudo é muito potencializado. É como se a pessoa, né, como se o acontecimento atual fosse um dedo enfiado dentro da ferida. Compreende? Abre tudo de novo. Então é preciso olhar, é preciso trazer consciência para isso, para poder ressignificar. Tá bom? Vamos ver aqui. A Deja, minha amiga e nossa aluna. É uma honra que você esteja aqui, minha amiga, aluna. Amiga, fala um pouco, por favor, sobre sintomas que se manifestam na vida adulta e que são consequências do amor interrompido em relação à mãe, especificamente em relação ao pai. Os específicos.
Então, vamos lá. Quando a gente está desconectado, né, dos nossos pais, por N razões, seja por abandono, seja porque nós fomos feridos lá atrás, a gente também pode desenvolver sintomas físicos. Porque o que acontece? Os sintomas físicos, eles começam primeiro na alma, né? Então, é sempre lá, começa em outro plano. E depois eles se manifestam no físico. O físico é assim, já a última instância, sabe? Que é assim, para dizer, olha, você precisa olhar alguma situação que não foi olhada até aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, um deles, a anorexia. A anorexia é quando uma filha diz para o pai assim, antes desapareça eu do que você. Então, a filha percebe que o pai está no movimento de morte e aí ela pula na frente, né? Por esse vínculo, por um amor cego que não enxerga o amor do outro por si. Então, uma das coisas que a gente vê, anorexia, outra doença, né? Que aí já estou entrando nas doenças. Que a gente vê que está ligado ao amor interrompido em direção à mãe, por exemplo, que acomete as mulheres. São cânceres, né? Câncer no útero, câncer de mama. São doenças que também estão relacionadas a esse amor interrompido, a esse fluxo de amor interrompido com direção à mãe, em direção à mãe. Ansiedade, depressão. Depressão é o quê? É quando está faltando um dos pais dentro do nosso coração ou os dois. Então é isso que significa a depressão na visão sistêmica, né? Quando eu me reconecto com o meu pai e a minha mãe, eu não tenho mais depressão porque eu estou cheia. A depressão é quando uma parte de mim está vazia. Compreende? Então aí são vários sintomas. O sintoma ele vem para nos mostrar que a gente precisa incluir algo ou alguém, algum acontecimento aí do nosso sistema familiar. Uma doença, ela não nos acomete à toa. Ela vem com força por uma razão, tá bom? Elas começam ali nos sintomas e se a gente não observar os sintomas e não tratar, eles vão evoluindo, né? É como se a vida passasse e jogasse uma pedrinha. Aí você não deu muita atenção, né? Que é um sintoma, é uma gripe. Daqui a pouco, algo mais forte, uma pedrinha maior. Você não deu muita bola, vem algo mais forte. Então, os sintomas, as doenças, eles querem nos dizer, olha, você precisa olhar para alguma coisa que não está sendo vista. Então, tomem os sintomas e as doenças como um presente, tá bom? Então, vamos lá ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, a Silvânia, excelente pergunta da Deja. Ficou claro aí, Deja? Respondeu o seu questionamento, era isso? Na visão sistêmica, onde fica o padrasto? Ele pode entrar no lugar do pai biológico? Oi, Amanda. Tudo bom, Amanda? Amanda é doula ou é alguma coisa, né, Amanda? Doula ou enfermeira obstétrica, enfim, mas você faz parte. Então, o padrasto, ele não faz parte do sistema familiar da criança que ele adota. Na verdade, o padrasto é uma pessoa que chega para somar, para ajudar aquela vida para que ela possa seguir. Mas não tem como ele substituir o pai biológico, porque a criança, ela vem conectada àquele pai biológico. Imagine o galho de uma árvore, né? Nós temos ali uma árvore com os seus galhos. Um desses galhos é retirado, digamos assim, né? Se corta um galho, leva esse galho e planta em um outro terreno. Mas mesmo esse galho sendo levado para um outro terreno, a origem desse galho é dessa árvore. Então as crianças também, elas podem ser adotadas, terem padrastos, mas a conexão original dela é com essa família da qual ela nasceu. Todo o seu sistema
Tudo o que aconteceu nesse sistema, essa criança está conectada a isso. É claro que o fato da convivência com o padrasto vão ter as questões ambientais que também vão influenciar a vida dessa criança. Mas o que vem em primeiro lugar são as questões sistêmicas. E aí, se a gente consegue criar essa criança, dizendo para ela, desde cedo, o mais cedo possível, que ela tem os seus pais biológicos e que também tem o seu padrasto, a sua madrasta, o que acontece? Essa criança tem mais. Muitos casos que a gente vê de crianças que são adotadas, que se tornam adultos violentos, ou que eles falam assim, que eu adotei, mas eu só tive trabalho. É por conta da exclusão dos pais biológicos. Então, se a gente cria a criança desde cedo, sabendo que, olha só, você tem um pai e uma mãe biológico e nós cuidamos de você por algum motivo eles não puderam fazer. Então, essa criança pode ser uma bênção na vida de todos, tá bom? Então, não tem como o padrasto entrar no lugar do pai biológico, ele pode apenas somar. Aqui, Laila me pedindo, faz uma live sobre os sintomas. Laila, eu tô pensando em fazer essa live amanhã e chamar um amigo, um querido constelador, que foi indicação da Deja, mas eu preciso falar ainda com ele amanhã para ver se ele topa, né? Para a gente falar sobre o amor que adoece e o amor que cura nos sistemas, nas relações, né? Então, gratidão, Amanda, gratidão pela resposta, foi um prazer, Amanda. A Márcia, como a visão sistêmica explica a dependência emocional? Dependência emocional é algo muito amplo, né? Então, assim, você poderia me dar um exemplo concreto. Mas a dependência emocional, falando de um âmbito geral, ela acontece quando? Quando eu estou projetando no outro a figura do meu pai ou da minha mãe ou de ambos. Então, quando eu projeto neles, quando eu demando que eles me deem algo que eu acredito que não recebi do meu pai e da minha mãe, então eu tenho dependência emocional. Porque quando eu estou conectada e abastecida dessa fonte primária, eu não tenho dependência emocional, eu sou autossuficiente emocionalmente, tá bom? Então, assim, de uma maneira geral, a dependência emocional é isso, é uma falta que a gente tem dessa conexão aí com o papai e a mamãe. Porque o papai e a mamãe, estando conectado com eles, nós somos plenos, né? As outras pessoas chegam apenas para somar, mas a gente não tem esse apego, essa carência, essa dependência de ninguém, porque nós temos uma fonte de abastecimento, todos nós temos, independente de como são os nossos pais, independente da forma que eles fizeram. Se a gente consegue ser grata a essa vida e se conectar com essa essência, nós somos cheios, nós somos abastecidos e aí a gente só vai transbordar. Então, quando a gente encontrar uma pessoa, um parceiro, amigos e tudo, a gente não tem dependência deles, tá certo? Essa dependência emocional é consciente? Bom, eu não sei dizer se ela é consciente. Eu acredito que sim, se a pessoa ela tiver assim um cuidado de se observar as suas ações, as suas reações, fica muito claro. Porque ninguém pode conhecer a gente melhor do que a gente mesmo, a não ser que a gente esteja muito desconectado de si para não perceber isso. E quando a gente não percebe, as outras pessoas nos dizem, né? Normalmente a gente ouve uma piadinha ou outra, mas pode haver uma dependência emocional inconsciente também, que aí já seria algo mais profundo, de uma ferida mais profunda, uma lealdade aí no sistema, mas aí são coisas que precisam ser olhadas mais de perto. Mas de uma maneira geral é isso. A pessoa que tem dependência emocional é porque está faltando aí essa conexão com o papai e a mamãe. Mas observa aí se faz sentido dentro de você, tá bom? Não toma o que eu digo como
verdade absoluta. Isso são observações que a gente vê aí na prática. O suicídio tem ligação com essa criança ferida? Boa pergunta. Sim, claro. E quando a gente for falar sobre o amor que adoece e o amor que cura, a gente vai ver que o suicídio nada mais é do que a frase que diz assim: eu sigo você. Então eu estou morrendo no lugar de alguém. E olha o mais louco que é que essa pessoa pela qual a gente quer seguir ela na morte é uma pessoa que já morreu faz tempo. E a gente quer salvar essa pessoa num pensamento mágico de que se a gente morrer no lugar dessa pessoa, a gente pode salvá-la. E o suicídio também pode haver por conta de uma expiação. A pessoa carrega uma culpa que ela não consegue lidar com isso, e então ela decide acabar com a própria vida. Mas cada caso é um caso. Não tomem isso aqui como uma verdade absoluta, porque a gente não pode tomar isso como algo estático, né? É totalmente dinâmico, porque cada pessoa é um ser. Mas imagine, alguém que está conectado com seu pai e com sua mãe, que consegue enxergar esse amor, que consegue estar conectado com a vida, né? Porque se você está conectado com a fonte, com seu pai e com a sua mãe, você está conectado com a essência da vida. Então você não vai atentar para a sua própria vida, compreende? Então eu olho assim para os suicidas como pessoas que amam muito, eles estão muito conectados assim aos mortos da família. E aí cada caso é um caso, tá certo? Mas tem a ver com essa criança ferida sim. Às vezes a ferida é tão profunda que essa pessoa não consegue seguir. Então é possível sim, tá bom? Então eu vou responder só mais uma pergunta para a gente fazer a nossa meditação, senão a gente não consegue, tá bom? Eu tive um namorado que sentia que tinha que me proteger, mesmo eu sendo uma pessoa com muita autonomia. Cecília, pode ser, né, que seja uma dinâmica do próprio sistema familiar dele, né? Ele vem com essa postura de ser o protetor, porque talvez ele acredite que lá no passado aconteceu alguma coisa na família dele que alguém ficou desprotegida. Então, é uma dinâmica, cada dinâmica a gente precisa olhar individualmente, né? Então, dentro de uma constelação familiar, a gente consegue afirmar com certeza o que ocorre. Mas, assim, quando uma pessoa ela quer proteger muito, provavelmente ela se sentiu desprotegida ou alguém no sistema dela aconteceu algum fato aí marcante que faltou proteção, entendeu? Então a pessoa traz essa memória, traz essa ferida e aí ele manifesta isso na fase adulta. Isso é possível, tá bom? Como fazer essa conexão com os pais? Então, nós vamos fazer uma meditação agora que vai ajudar vocês e assim, a forma que eu conheço que leva a gente mais profundamente é fazer uma constelação. Por quê? A constelação ela mostra os movimentos da alma. Então, quando a gente tá dentro de um campo, que a gente pode olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, é muito impactante isso, tá? E também existem outras formas. A gente oferece um curso de 10 dias que a gente trabalha só essa reconexão com os pais. E lá, eu acho que 26 de maio vai abrir uma nova turma. A gente está encerrando uma turma agora e a resposta dos nossos alunos tem sido incrível. Então, é também aí uma opção, porque agora não está podendo ter os workshops, né? Mas o objetivo do nosso curso é a reconexão com os pais, porque a gente observou que a relação com os nossos pais, elas impactam muito mais do que 80% na nossa vida, tá? Nos outros círculos de relacionamentos. Então, eu vou agora conduzir vocês numa viagem no tempo. Então, eu vou pedir que vocês encontrem um local confortável onde vocês possam sentar.
aonde vocês possam fechar os olhos e você... a Deja está aqui falando que já recomenda o curso, ela é nossa aluna, tá? Então eu vou falar para vocês fecharem, eu vou pedir para vocês. A Laila, que também é nossa aluna, está dizendo que o curso é maravilhoso. Então vamos lá. Eu vou pedir que vocês fechem os seus olhos e inspirem profundamente. E soltem o ar. À medida que vocês inspirarem, vão trazendo atenção para o corpo de vocês. Vão trazendo atenção para a pontinha do nariz, para esse ar que entra e para o ar que sai. Solta o ar. Inspira e solta o ar. E agora, estando em estado de presença, eu vou pedir que vocês observem os pés de vocês. Tragam atenção para os pés de vocês. Mexam os dedos, tragam atenção para a sola do pé. E agora vocês tragam atenção para as panturrilhas de vocês. Observe como está posicionada as pernas de vocês. Tragam atenção para as coxas. Tragam atenção para a virilha. Tragam atenção para o abdômen e para a sua região sexual. Traga atenção para o seu glúteo. Continue respirando, agora mais tranquilamente. Traga atenção para a sua coluna. Observe se tem pontos de tensão na sua coluna. Traga atenção para os seus ombros. Traga atenção para os seus braços. Traga atenção para as suas mãos. Mexa os seus dedos. E agora volte a sua atenção para o centro do seu peito, para o seu coração. E observe como está o seu coração. É um coração que está tranquilo? É um coração que está agitado? Quais são os sentimentos que você traz dentro do seu coração com relação a você, em primeiro lugar? E agora olhe quais são os sentimentos que você tem em relação à sua mamãe e em relação ao seu papai. Sinta isso no seu coração. Agora você vai subir um pouquinho e vai trazer atenção para a sua mente. Quais são os pensamentos que você tem nesse momento na sua mente? O que está girando aí na sua mente? Observe. Seja um observador de si mesmo, seja uma observadora dos seus pensamentos. E agora perceba se tem alguma coerência entre os seus pensamentos e os seus sentimentos. Observe. E agora que você está totalmente atento no aqui e agora, aos seus pensamentos e aos seus sentimentos, eu vou te convidar para fazer uma viagem interior comigo. Eu vou pedir que você volte 5 anos na linha do tempo. E que você volte mais 5 anos. Como se você estivesse caminhando em cima de uma linha que vem lá do passado. E você vai seguindo. E você vai diminuindo de tamanho, de idade, até você chegar na sua infância, com apenas 1 ano de idade. E agora, eu gostaria que você engatinhasse
que você viesse para os 6 meses de idade. Agora você é apenas um bebê. E agora você sente a sua mãe te pegando no colo. E enquanto ela te pega no colo, ela olha bem nos seus olhos. E ela te põe no peito. E você mama. E não importa se você conheceu a sua mãe, se você não conheceu a sua mãe. Esse é o movimento de você sugar a vida que vem dela para você. Então se veja bebê no colo da sua mãe. E você se nutre aí. E enquanto ela segura você no colo, o seu pai está sentado próximo a ela, observando essa cena. Agora que você se abasteceu, você vai voltando. Você vai saindo do colo da mamãe e você vai crescendo de novo e você vai retornando para o presente. Lentamente você vai voltando. E agora adulta, eu vou conduzir você para uma nova viagem. E agora você vai viajar em 2 pontos diferentes. Primeiro você vai viajar lá para a infância da mamãe e vai observar a mamãe criança. Como é que foi a infância da mamãe? Como é que era a mamãe criança? Como que a mamãe foi criada pelos seus avós? O que será que ela recebeu do vovô e da vovó? Carinho? Colo? Eu te amo? Como será que foi a infância da mamãe? Observa a mamãe criança, você agora adulto. E agora, tendo observado a mamãe criança e vendo o contexto no qual ela foi criada, você faz uma nova viagem. Você vai lá na infância do papai. Não importa se você conheceu seu pai, se você não conheceu. Se conecta a isso, essa memória está em você. E olha para a infância do papai. Veja como foi a infância do papai. Como ele foi tratado na infância pelo vovô e pela vovó. O que ele recebeu, além da vida e do alimento. E agora você adulto, você olha para o papai e para a mamãe no contexto deles, no contexto que eles foram criados. E você vai se afastando lentamente e vai deixando o papai e a mamãe criança e você vem para o aqui e agora. E daqui, do aqui e agora, você olha para os seus pais. E você pode dizer para eles, sim, sim. Do jeito que vocês fizeram, foi o jeito que vocês deram conta.